Vamos ver juntos o enunciado dessa questão sobre o modelo atômico. No início do século XX, novas teorias provocaram uma surpreendente revolução conceitual na física. Um exemplo interessante dessas novas ideias está associada às teorias sobre a estrutura da matéria, mais especificamente, aquelas que descrevem a estrutura dos átomos. Dois modelos atômicos propostos nos primeiros anos do século XX foram o de Thomson e o de Rutherford. Sobre esses modelos, assinale a alternativa correta. Lembrando só algumas coisas. Modelo atômico de Thomson, né? Então, o pudim de passas, focado muito na descoberta do elétron. E o do Rutherford, baseado na sequência disso, né, a descoberta do próton e o núcleo atômico nesse sentido. Portanto, vamos tentar discernir qual alternativa está correta. A. No modelo de Thomson, os elétrons estão localizados em uma pequena região central do átomo. Não, eletrosfera, sempre foi compreendido como externo e não como interno. E não tem a ideia de núcleo. Então, A, errado. B. No modelo de Rutherford, os elétrons são localizados em uma pequena região central do átomo e estão cercados por uma carga positiva. Não, ninguém achou que a parte externa fosse positiva em nenhum modelo. C. No modelo de Thomson, a carga positiva do átomo encontra-se uniformemente distribuída, opa, até aí tá legal, hein? Em um volume esférico, ao passo que os elétrons estão localizados na superfície da esfera de carga positiva. Interessante. No modelo de Rutherford, os elétrons movem-se em torno da carga positiva, que está localizada em uma pequena região central do átomo denominada núcleo. Nossa, esse está até mais correto. A gente já tenta discernir a diferença entre as duas. E o modelo de Thomson e o modelo de Rutherford consideram a quantização de energia. Não, nenhum nem outro, somente Bohr e posteriormente Schrödinger. Para discernirmos qual dos dois está mais correto, então nós temos C e D como possíveis respostas, certo? A parte equivocada de uma dessas é a parte que fala de que os elétrons estariam na superfície. Então, Thomson não tinha a clareza sobre onde os elétrons estavam. Quando se coloca o pudim de passas, um pudim ele tem passas inclusive em seu interior. Ele considerava uma massa uniforme realmente positiva e o erro aqui nessa questão C é que os elétrons estariam localizados na superfície. Tá? Então é um erro sutil, mas essa é a diferença entre a questão errada e a questão certa, que é a alternativa D. E temos um exercício sobre a história dos modelos atômicos. Façamos a leitura juntos do enunciado para depois decidirmos qual dessas três afirmativas estão corretas ou falsas e por quê. No início do século XX, as teorias clássicas da física, como o eletromagnetismo de Maxwell e a mecânica de Newton, não conduziam a uma explicação satisfatória para a dinâmica do átomo. Nessa época, duas descobertas históricas tiveram lugar. O experimento de Rutherford demonstrou a existência do núcleo atômico e a interpretação de Einstein para o efeito elétrico revelou a natureza corpuscular da interação da luz com a matéria. Parando aqui só para comentar, natureza corpuscular seria o fato do fóton e ser absorvido ou emitido de acordo com a camada, excitando ou desexcitando o átomo. Em 1913, incorporando os resultados dessa descoberta, Bohr propôs um modelo atômico que obteve grande sucesso, embora não respeitasse as leis da física clássica.
considere as seguintes afirmações sobre a dinâmica do átomo. No átomo, os raios das órbitas dos elétrons podem assumir um conjunto contínuo de valores, tal como os raios das órbitas dos planetas em torno do Sol. O que isso está querendo dizer? Que se eu tenho um núcleo atômico, eu poderia ter qualquer distância para com a órbita. Não só essas duas que eu desenhei, mas qualquer outro valor arbitrário entre elas. Certo? Isso não é verdade, porque o elétron que está em um determinado orbital, ele só pode ter aquele valor específico e não outros, de acordo com a quantidade de prótons que se tem no núcleo. Ou seja, se eu tenho um próton, como no átomo de hidrogênio, eu tenho necessariamente órbitas muito bem determinadas. E todos os átomos de hidrogênio no universo só têm a possibilidade de estar nessas órbitas em específico. Assim como um átomo de hélio, por exemplo, que tem 2, terá outras órbitas possíveis. Porém, o que está colocado é que eles podem assumir um conjunto contínuo, qualquer valor subdivisível, qualquer valor quebrado, e isso está errado, são valores discretos, tá? Então, esse é tá errado nesse sentido. 2. O átomo pode existir sem emitir radiação em estados estacionários, cujas energias só podem assumir um conjunto discreto de valores. Essa descrição já está mais correta. Tá? Então, se ele pudesse estar em qualquer conjunto contínuo de valores, o próprio fato do átomo do elétron dar a volta em seu orbital emitiria a energia, fazendo com que ele fosse caindo em direção ao núcleo, né? Contudo, essa segunda regra já impede. O átomo não pode assumir qualquer valor. Portanto, ele está em estados estacionários, ou seja, ele necessariamente está ali e ele não vai mudar, a não ser que receba ou emita radiação. Ele coloca aqui, se ele estiver parado nesse estado, ele não irá emitir radiação. O 2 é verdadeiro. 3. O átomo absorve ou emite radiação somente ao passar de um estado estacionário para outro. Foi o que acabamos de falar. Quais dessas afirmações foram adotadas por Bohr como postulado para o seu modelo atômico? Portanto, 2 e 3, temos aqui letra D. Uma questãozinha sobre a energia dos níveis atômicos do átomo de Bohr para o hidrogênio. De acordo com o modelo atômico de Bohr, o átomo pode absorver ou emitir fótons, que são pacotes quantizados de energia. Um átomo de hidrogênio sofre uma transição, passando de um estado estacionário com N igual a 1, cuja energia é menos 13,6, para um estado estacionário com N igual a 2, cuja energia é menos 3,4. Nessa transição, o átomo de hidrogênio emite ou absorve e quanto de energia, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, ele está saindo de um estado de 1 para 2. Então, ele está, para subir de nível, ele está ganhando energia. Portanto, ele estará absorvendo, certo? Então, de 1 para 2, ele absorve, ele não emite. A gente pode colocar esses daqui, correto? Outra coisa, ele absorve quanto de energia? Não é quanto de energia a camada possui, tá? É a diferença de energia entre as camadas, tá? Por sinal, vale a pena comentar esse sinal de que o elétron, que está na menor camada, está mais próximo do núcleo. Ou seja, precisa ganhar mais energia para conseguir ser liberado, né, do átomo. Portanto, é por isso que é negativo, certo? Ele precisaria, por exemplo, o
elétron que está na primeira camada, se ganhasse 13,6 elétron-volts, ficaria então livre do átomo. Tá? Nesse caso, ele ganhou essa diferença de energia, que é a diferença de energia do 2 para o 1, certo? No caso do 1 para o 2, né? Então, eu faço sempre o final menos o inicial. Nesse caso, menos com menos dá mais, está dando 13,6 menos 3,4. Por sinal, vale a pena a gente observar um negócio aqui, fazendo em vermelho novamente. Ele está nessas alternativas, uma está falando que ele vai ganhar o valor da segunda camada. Outra está falando que vai ganhar o valor da primeira camada. E o valor, na verdade, que ele vai ganhar é a da diferença entre os dois, que será de 10,2 elétron-volts, fazendo, portanto, com que somente a E esteja correta. Uma questãozinha sobre o diagrama de níveis do modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, ou seja, para um elétron. Tá? Então, veja, lá embaixo eu tenho o diagrama do espectro eletromagnético para a luz visível, que diz basicamente o comprimento de onda, aqui ó, comprimento de onda de cada um dos fragmentos, certo? De luz visível. E aqui do lado eu tenho os níveis de energia entre cada nível do átomo de Bohr, dado em elétron-volts. Tá? É importante notar isso daqui. Vejamos agora. O elétron do átomo de hidrogênio pode transitar entre esses níveis mediante a absorção ou emissão de determinadas quantidades finitas de energia. Então, ó, determinadas quantidades finitas de energia. Ele chama aqui de quantizadas. Isso pode ocorrer quando o elétron interage com um fóton de luz, podendo absorver sua energia ou emiti-lo, dependendo do sentido do salto no diagrama. A energia do fóton, no entanto, deverá ser idêntica à diferença entre dois níveis de energia qualquer, para que o salto do elétron se concretize. Considerando a relação de Planck para a energia do fóton, onde H é igual a 4,1 vezes 10 a menos 15 elétron-volts segundo, pode-se afirmar que o salto quântico eletrônico do nível, aí eu tenho 5 alternativas. A primeira coisa que normalmente se vê nisso daí é se está certo a ideia de que o átomo ganha energia ao absorver um fóton e, portanto, sobe de nível, ou se ele perde energia emitindo um fóton ao descer de nível, tá? Então, vejamos qual desses acaba caindo nesse âmbito, tá? Então, veja. 1 para 2, ou seja, o átomo está ganhando energia. Se ele está ganhando energia, ele tem que estar absorvendo um fóton, enquanto aqui ele fala que envolve a emissão de um fóton. Então essa está errada. 2 para 1 envolve a emissão, agora sim, porque ele está saindo, ele está descendo, né? Ele está indo do estado do nível 2 para o nível 1, está caindo uma energia, certo? E com isso, ele está emitindo um fóton. Exatamente essa setinha aqui que ele está fazendo, ó, certo? Eu vou colocar aqui de amarelo. Então, a gente está falando dessa daqui, é o que ele está falando aqui na B. Vamos passar as outras e depois a gente vê, ok? Se é o caso dela. Então, de 2 para 3. Então, de 2 para 3, ele está ganhando energia.
ele está absorvendo um fóton. Então, pode ser que seja verdade. Ele está falando, então, aqui, ó, eu vou fazer de verde, tá? Ele está falando de 2 para 3. Ele está falando desse daqui, ó. Ok? Vamos seguir adiante. De 3 para 2, então ele está falando agora de 3 para 2, ele está emitindo, certo? Se ele está emitindo, então ele está perdendo energia, está mandando para fora. Aqui ele está falando que ele está absorvendo, está errado. E de novo, de 3 para 1 ele teria de estar emitindo, mas ele fala que está absorvendo, também está errado. Tá? Então sobra para a gente o B ou o C. Agora vamos analisar essas duas afirmativas. Para isso, tem uma parte numérica que só vale a pena ser feita caso fosse um exercício de vestibular, caso você tenha tempo sobrando, porque vai levar um certo tempo, tá? Faremos aqui para renda. Contudo, num exame de vestibular, caso não tenha tanto tempo, vale a pena pensar aí sobre fazer um chute em cima desses dois. Vejamos algumas coisas agora para aprender sobre a estrutura atômica. Primeiro ponto, tá? Vejam que a energia é negativa. Essa energia é negativa porque o átomo precisa ganhar energia até ficar com zero. Isso tem muito a ver com o efeito fotoelétrico, certo? Portanto, quanto menor o núcleo, a eletrosfera, né, a camada, mais negativa é a energia desse elétron, ou seja, mais energia ele precisa ganhar para conseguir se libertar da atração do núcleo. Ok. Entendido isso, tá? A energia de cada um desses, vou colocar aqui em amarelo, a energia de cada um desses fótons é a variação da energia desses respectivos dessas respectivas camadas, correto? Então, nós temos aqui, e começaremos por isso, vou fazer lá em cima, tá? Então, nós temos a variação de energia. Eu vou colocar, falta espaço aqui, mas tudo bem. Eu vou colocar variação de energia da camada 2 para 1. A variação de energia de 2 para 1 é a energia final menos a inicial. Ou seja, ele está saindo de 2 e indo para 1, correto? Portanto, a final vai ser a 13,54. Então, colocar menos 13,54. Mas qual que era a energia inicial? A diferença entre elas, menos 3,39. Correto? Era energia na camada 2. Ok. Quanto vai dar essa diferença? Então, fazendo o jogo de sinal e afins, né? A diferença vai ser menos 10,15 elétron-volts. De novo, por que menos? Porque ele estava na 2 e foi para 1. Ou seja, ele perdeu energia, certo? Perdeu 10,15 elétron-volts, emitindo um fóton. Está coerente. Agora vamos para a letra C. Nesse caso, a variação de energia, ΔE, ele é de qual para qual? De 2 para 3. A final vai ser 1,5, menos 1,5. Tá? A energia do terceiro nível. Menos qual valor agora? Né? Então, menos a energia inicial, que é o 3,39 negativo, que era a que ele estava inicialmente e veio para cá. Qual que é o valor dessa diferença, né? Então, menos com menos vai dar mais, o 3,39 vai ficar positivo. O valor disso vai ser, portanto, positivo 1,1.
89 elétron-volts. Veja que agora a energia ficou positiva. Por que a energia ficou positiva? Porque ele absorveu um fóton e, portanto, subiu de camada, ganhou mais perto de ser, então, liberado do átomo. Agora, nós precisamos saber qual é o fóton realmente que vai distinguir esses dois, certo? Para isso, vamos utilizar a equação de Planck. Contudo, vejam só, que dados nós temos? Então, nós temos somente os dados do comprimento de onda e a equação aqui está em frequência, certo? Então, a gente precisa aqui nos utilizar da equação fundamental da ondulatória, que fala que a velocidade da luz é o comprimento de onda vezes a frequência. E, portanto, a frequência aqui pode ser calculada por velocidade da luz sobre comprimento de onda. E, por sinal, a velocidade da luz nos foi dada aqui, né? Foi nos dada aqui. Portanto, o valor que precisamos obter, que é o valor do comprimento de onda, ele vai estar associado aí. De forma que a equação que verdadeiramente vamos utilizar será a equação da energia, vou fazer uma cor mais escura, será a equação da energia igual constante de Planck vezes velocidade sobre comprimento de onda. Como queremos descobrir o comprimento de onda, vamos isolar ele só rapidinho. Então vai ficar comprimento de onda é igual constante de Planck vezes velocidade da luz dividido pelo valor de energia que temos lá em cima que já calculamos. Então temos que fazer aqui para o ultravioleta e azul para descobrir qual deles será o está correto aqui. Vale a pena fazermos essa multiplicação entre a constante de Planck e a velocidade da luz, vai ser utilizada para ambos, certo? Então, constante de Planck, que também nos foi dado, tá? Também nos foi dado. A constante de Planck 4,1 vezes 10 a menos 15, que multiplica a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, dividido pela energia. Colocando aqui, 4,1 vezes 3 dará 12,3 vezes aqui 8 menos 15, 10 a menos 7, dividido pela energia. Então, quando formos utilizar para descobrir aqui, podemos usar só essa equação para tentarmos ver qual é qual. Chegando, portanto, no finalmente, temos, fazer aqui nas mesmas coresinhas ali, o comprimento de onda da letra D de 2 para 1 terá de ser 12,3 vezes 10 a menos 7, dividido por energia. O valor de energia dessa D é o 10,15. Então, dividido por 10,15. Fazendo essa conta, teremos, por resultado, 1,21, dá para arredondar essa última casa para 2, vezes 10 a menos 7. Isso daqui é a mesma coisa que 121,2 vezes 10 a menos 9, tá? Que é, portanto, 121,2 aproximadamente nanômetros. Então, olhemos aqui no comprimento de onda. O 121 está para baixo aqui, né? Está vindo para cá. 121 vai estar para cá. Se esse é o violeta, esse daqui vai ser ultravioleta, tá?
Então, luz ultravioleta. Esse daqui bateu, tá? Deu certo. Agora vejamos o da letra C. Então, nesse caso, comprimento de onda de 2 a 3 vai ser a energia dele, tá? 1,89, é o que vamos utilizar ali. Então, ficará 12,3 vezes 10 a menos 7 dividido por 1,89. Esse valor, portanto, essa divisão vai dar 6,508 vezes 10 a menos 7. Portanto, o comprimento de onda de 2 para 3 será de 650,8 nanômetros. 650,8 vai ser entre o laranja e o vermelho. Vai ser um laranja aqui entre o amarelo e o vermelho, né? Contudo, no enunciado fala que ele seria azul. Então, com isso, temos então que a C também errada e a B é a alternativa correta. Ao lado, temos o trecho da música Quanta, do Gilberto Gil, com participação do Milton Nascimento, que faz referência aos quantas, denominação atribuída aos pequenos pacotes de energia emitidos pela radiação eletromagnética, segundo o modelo desenvolvido por Max Planck em 1900. Escutemos somente o fragmento da música que está linkado ao lado. De se expressar. Fragmento infinitésimo, quase que apenas mental. Então, dado esse pequeno fragmento da música para contexto, sigamos o enunciado. Mais tarde, Einstein admite que a luz e as demais radiações eletromagnéticas deveriam ser consideradas como um feixe destes pacotes de energia, aos quais chamou de fótons, que significa partícula de luz, cada um transportando uma quantidade de energia. E aí, temos aqui a constante de Planck, certo? Com os valores, e com base nessas informações, podemos afirmar que, então, as alternativas que seguem são relacionadas ao efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico, vou escrever aqui. Efeito fotoelétrico. Ok, vamos analisá-las. Quando a frequência de luz incidente numa superfície metálica excede um valor mínimo de frequência, que depende do metal que foi feita a superfície, esta libera elétrons. Então, basicamente, foi a definição de efeito fotoelétrico, comentando que eu tenho um valor mínimo de frequência, chamaria eu de frequência de corte, né? E que depende do metal, porque cada metal tem algo chamado como função trabalho. Então, a A está correta. Agora, o nosso desafio é ver por que as outras estão erradas. B. As quantidades de energia emitidas por partículas oscilantes independem da frequência da radiação. Então, a B está falando que a energia não tem nada a ver com o valor da frequência, tá? E isso é mentira, uma vez que eu calculo a energia como H vezes F, que é o valor da frequência. Perfeito? Então, nesse caso, a B está bem errada por conta dessa parte que fala que independe da frequência. Pois bem, saltando de um nível de energia para o outro, ele está falando aí do átomo, né, de algum átomo.
As partículas não emitem nem absorvem energia, uma vez que mudarão de estado quântico. Errado também, uma vez que em um átomo o elétron salta de um nível de energia para o outro justamente ao emitir ou absorver. Esse é o mecanismo pelo qual ele ganha ou perde energia para mudar de nível atômico, né? Então, a C também está errada. A D, ela é uma pegadinha. Ela nos convida aí a fazer essa conta, né? Então, vamos fazer ela rapidinho. A energia de um elétron, pergunta que a gente coloca em cima, H vezes E. Sendo H dado aqui como 6,63 vezes 10 a menos 34 joules, ele fala para a gente que a frequência desse fóton é de 100 MHz. Então, 100, o mega 10 menos 6 Hz. Então, mais mega, mais 6. Então, aqui começa uma pequenininha, certo? E, se você for fazer, vai ficar 6,63 vezes 100 vezes 10 a 34, menos 34 mais 6 vai dar o menos 28 aqui. Né? E aí, o número está parecido, aqui está parecido, alguém poderia colocar que está certo. Só que seria 100 considerar esse 100. E faz com que isso se torne 28 e que 6,63 vezes 10 a menos 26, mudando o valor. Mas a pegadinha não consiste só nisso. Se você for observar a unidade que a gente utilizou para o constante, nós utilizamos joules. Então, o valor dessa energia será em joules, em eletronvolts. Para descobrir o valor disso em eletronvolts, nós temos que dividir quantos joules tem cada eletronvolt, certo? O que faria, então, nesse caso, a energia em eletronvolts teria que ser 6,63 vezes 10 a menos 26 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, que é o valor dado ali em cima. Esse valor de energia, portanto, 6,63 dividido por 1,6 dá aproximadamente 4,14, e aí aqui ficará menos 26 mais 19, ficará 10 a menos 7 eletronvolts. Um número agora sim completamente diferente do número da T, que também está errado. E o efeito fotoelétrico consiste na emissão de fótons por uma partícula metálica quando atingida por um feixe de elétrons. Esse daqui está equivocado, porque ele fala que a luz é emitida quando recebe um elétron. E, na verdade, é o oposto. Um elétron é emitido do material quando recebe uma luz. Então, alternativa